Maria! Bom dia! Bom dia, criançada! Tudo jóia? Olha, Maria, hoje é EBD e é um EBD de um domingo de abril. Vocês sabem o que é que a gente comemora no mês de abril? O mês da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu amo a EBD! Eu amo! Sabe por quê? Por quê, Maria? Eu aprendo a palavra de Deus, eu aprendo de Jesus, eu aprendo o que Ele fez, porque Ele é meu Salvador! Amém, Maria! Como é bom a gente aprender de Jesus, não é? É sim! Muito bem. E o que o Senhor vai dar aula hoje pra gente? Vai falar de quê? Nós vamos dar uma aula muito bacana sobre missões e Sério? amizade. Missões e amizade. Eu gosto de ter amigos. Tá bom, agora... Eu tenho vários amigos. Eu sei, agora vá. Tá bom. Tá, sim. Agora... Tá, tá bom, ok. Vá sentar na sua cadeira então. Tá bom. Tia Vevé. Isso. Muitos amigos. Olha, vá sentar na sua cadeira e vamos então ouvir a lição. Tá bom. Beijos, crianças. Vamos lá? Muito bem. Bom dia, crianças. Maria é muito faladeira, não é? Então tudo bem. Olha, hoje eu tenho uma história muito legal para contar para todos vocês. Mas antes da gente ouvir uma historinha que está baseado na palavra de Deus, o que vocês acham da gente orar? Claro, porque nessa vida a gente não pode fazer nada sem antes pedir a direção de Deus. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento aqui na EBD, onde aprendemos um pouco mais de Jesus, daqueles homens que Tu mesmo usaste para levar o Teu Evangelho a toda criatura. Nos dá agora um momento de paz e de alegria na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, criançada? Muito bom. Olha, vocês lembram na aula passada? Quem deu a aula passada foi a tia Eveline. A tia Eveline falou sobre os tipos de solos que as sementes eram jogadas, as sementes do Evangelho, e como é que ela germinava ou não germinava. Que lição linda que a tia Eveline deu na aula passada, não foi, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma viagem missionária. E olha, lá há 2 domingos atrás, o tio Solano falou de uma viagem que o apóstolo Paulo fez, que saiu daqui da cidade de Cesareia. Ele foi viajando pela costa aqui da Ásia, navegando até Mirra. Depois de Mirra chegou aqui na cidade de Cnido. Depois ele desceu a Creta e lembra que em Malta o barco quebrou, afundou? Pois é. Mas lembra que ele tinha ouvido de Deus de que ninguém ia morrer, que o barco ia se despedaçar todo por causa dos ventos fortes, mas que ninguém ia morrer? Pois é, e Paulo não morreu. E ele completou em Malta, Sicília, Régio, até Roma. Ele completou a viagem dele. Hoje eu vou falar sobre a viagem de Paulo, um missionário. Vocês já pensaram nisso, meninos? Paulo é um missionário. Ele pregou a palavra de Deus e fez várias viagens. E olha, a viagem que eu vou contar de Paulo hoje, ela é a segunda viagem que ele fez na vida dele. Essa segunda viagem começou daqui, de Jerusalém, e percorreu todas essas cidades na Ásia, depois entrou para a Europa, foi até a Grécia, depois desceu pelo mar Mediterrâneo e aí voltou até Jerusalém. Mas essa história que eu vou contar dele aconteceu nessa cidade aqui, de Filipos. Então, Paulo já tinha percorrido junto com Silas e com outro grande amigo dele chamado Timóteo
todas essas cidades, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Aí Deus disse para ele aqui, ó, não prega o evangelho na Ásia, não. Eu quero que você vá para Macedônia. E aí Paulo contornou a Ásia, parou em Troade, depois pegou um barco e foi até Neápolis e parou em Filipo. E é aqui que aconteceu uma grande experiência desse missionário chamado Paulo. Vocês querem ouvir? Como eu falei para Maria, que está ali sentadinha nos ouvindo também, nós vamos falar sobre missões e amizade. Paulo chegou aqui na cidade de Filipos com um grande amigo dele. O nome dele era Silas. Paulo e Silas, olha, eram assim, amigos, unha e carne. Aí, meninos, eu estou lembrando que lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24, a palavra de Deus diz assim para a gente: nós temos alguns amigos que são mais do que irmãos. Você sabe o que quer dizer isso? Você tem algum amigo mais do que irmão? Sabe aquele amigo que está com você em todas as horas, que lhe incentiva a orar, que lê com você junto a palavra de Deus? Sim, esse é o amigo que você tem que ter, mais do que irmão. Ele está ali o tempo todo presente. Glória a Deus se você tiver um. Se você não tiver um, vamos procurá-lo. Você precisa procurar um amigo que lhe incentive a estar juntos do nosso Deus. Olha que coisa linda, não é? Bom, então Paulo e Silas eram muito amigos, muito amigos. E eles estavam aqui na cidade de Filipos, na Europa, que faz parte da região da Macedônia. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus. Eles iam nas praças, eles iam nos bosques, eles falavam nas igrejas e pregando a palavra de Deus. Certa vez, ele viu perto de um riacho um local maravilhoso, meninos, maravilhoso para pregar a palavra de Deus. Então ele reuniu ali muita gente. Olha só a quantidade de gente que ficou reunido. Ó, esse daqui é Paulo, esse daqui é Felipe, esse é Silas. Então eles estavam ao redor de muita gente pregando a palavra. E uma dessas pessoas que estavam ouvindo a pregação era uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma mulher que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, mas ela, ouvindo a palavra de Paulo e de Silas, o Espírito Santo tocou no coração dela. Quando tocou, ela acreditou que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E sabe o que aconteceu? Lídia imediatamente foi batizada por Paulo e ali ela convidou Paulo, olha que coisa legal, ó, convidou Paulo para irem na casa dela, comer e descansar. Olha como Deus coloca na vida da gente as pessoas que vão estar sempre atendendo às nossas necessidades. Paulo e Silas estavam cansados, eles precisavam comer e precisavam descansar. Quando Lídia aceitou Jesus como seu Salvador, ela imediatamente chamou eles para irem repousar na casa dela. Que coisa linda! Veja como Deus é um Deus que cuida. No outro dia, Paulo e Silas levantaram e continuaram fazendo missões, pregando a palavra de Deus, falando do Senhor Jesus, que ele era o Filho verdadeiramente de Deus. E ninguém poderia ter acesso a Deus se não fosse por Jesus. Bom, numa dessas pregações em praça pública, existia uma mulher. E a Bíblia diz que essa mulher estava com espírito de adivinhação. Gente, espírito de adivinhação, existe isso? Existe, Satanás pode colocar. Sabe o que essa mulher fazia? Ela começava a chamar o povo no meio da praça e dizer para eles: olhe, você amanhã vai ter um problema de saúde, você amanhã vai ganhar um monte de dinheiro.
O espírito do mal estava dentro dela e ela começava a adivinhar as coisas que ia conhecer, enganando o povo. Ela dizia o que ia acontecer, mas não necessariamente acontecia. Ela estava enganando o povo. Quem estava dentro dela? O espírito de adivinhação. E essa mulher, quando viu Paulo e Silas na rua pregando, ela parou, olhou para eles e disse assim: esses homens que vêm aí, olha o que ela disse, esses homens que estão anunciando o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo e Silas admiraram, ficaram olhando para ela, e aí, durante algum tempo, ela começou a seguir Paulo e Silas. Paulo e Silas pregando Jesus, caminhando pela cidade, ela continuou atrás deles e gritando o tempo todo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Chegou no momento que Paulo já não aguentava mais, se virou para essa mulher e ele disse assim, olhando nos olhos dela: espírito imundo, saia de dentro dela. E imediatamente esse espírito saiu. Mas meninos, deixa eu dizer um negócio. Vocês sabem quem é que estava por detrás dessa mulher? Alguns homens maus. Eram eles que ganhavam dinheiro cobrando das pessoas as adivinhações que ela fazia. E aí, quando Paulo expulsou o espírito imundo dela, esses homens maus ficaram com raiva de Paulo, porque deixaram de ganhar o seu dinheirinho. E aí o que eles fizeram? Foram até os sacerdotes da cidade de Filipos e disseram: olha, tem um homem aí, e esse homem é Paulo. E Paulo e Silas, eles estão pregando coisas que são contrárias à nossa crença. Vocês têm que prender eles. E o que aconteceu? Satanás usou mesmo esses homens e os doutores da lei daquela cidade e acabaram prendendo Paulo. E Silas foi junto. Mas você sabia que antes de prender, sabe o que eles fizeram? Eles deram muita chicotada, fizeram que Paulo e Silas sofressem. Pegaram o chicote e colocaram nas costas deles. Eles apanharam muito. E depois de ter apanhado muito, eles levaram Paulo e Silas para a prisão. Meninos, como é que você se sentiria depois de ter levado uma surra e depois ter ido para a prisão? E a palavra de Deus diz ainda que quando eles foram para a prisão, prenderam os pés de Paulo e Silas num tronco com correntes. E lá colocaram um guarda para tomar conta deles. E aí, Paulo e Silas ficaram ali por muito tempo, por muitas horas. Como é que você se sentiria preso, hein? Me conte. Bom, sabe o que Paulo e Silas estavam se sentindo? Felizes! Sabe por quê? Porque mesmo na prisão, Paulo e Silas estavam cantando e louvando a Deus, meninos. Olha, Paulo e Silas, depois de terem levado chicotadas, apanhado, colocado seus pés no tronco, trancado com correntes, eles estavam cantando e louvando a Deus. Meninos, a gente pode aprender nesse momento de que, independente do que a gente esteja passando, a gente tem que estar cantando e louvando a Deus o tempo todo, acreditando que Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas, porque só Ele tem o poder de nos dar aquilo que a gente precisa. Mais ninguém, nem papai, nem mamãe, é Deus que nos dá tudo aquilo que cada um de nós, eu e você, precisamos. E Paulo e Silas sabiam disso, por isso que eles cantavam, louvavam a Deus. Mas adivinha o que aconteceu durante um tempo que eles estavam louvando e cantando a Deus? As portas da prisão se abriram, as cadeias foram quebradas,
os cadeados abertos, toda a prisão se mexeu, se movimentou como um terremoto. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram soltos, mas eles fugiram? Não. O guarda, o carcereiro que tomava conta deles, ficou desesperado. Sabe por quê? Porque naquela época tinha uma lei que dizia que todo carcereiro que deixar o prisioneiro fugir será morto. O carcereiro desesperado, olha a cara dele, olha os olhos dele de terror, desesperado, falou assim: eu vou me matar. Paulo imediatamente gritou: não faça isso, carcereiro, não se mate, ninguém fugiu, nós estamos aqui. O carcereiro olhou para eles e viram que não só Paulo e Silas, mas todos os outros prisioneiros estavam ali. E aí Paulo começou a falar de Deus em Jesus para esse carcereiro. Sabe o que aconteceu? Esse carcereiro acreditou também que Jesus é o Filho de Deus. Olha o exemplo que Paulo deu, mesmo que as correntes foram arrebentadas e o pé solto do madeiro, eles não fugiram, eles estavam ali. Então o carcereiro acreditou naqueles homens e acreditou em Jesus. Aí o carcereiro olhou para eles e disse: o que é que eu preciso fazer para aceitar esse Jesus? E aí Paulo respondeu junto com Silas para ele: olha, crê em Jesus, creia em Jesus e vai ser salvo você e toda a sua casa. Imediatamente o carcereiro creu. Paulo e Silas fizeram oração com ele. Então ele pegou Paulo e Silas e levou até a casa dele. Chegando na casa dele, eles fizeram ali um banquete, eles comeram, eles limparam as feridas de Paulo e de Silas, e toda a sua família acreditou em Jesus através da pregação de Paulo e Silas, e foram salvos. Bom, mas aí o que aconteceu? Eles imediatamente voltaram para a prisão, e depois dessa noite tão movimentada e tão alegre, porque houve salvação da alma, porque o carcereiro e sua família creram em Jesus. Depois, lá naquela mesma prisão, Paulo e Silas receberam a notícia de manhã cedo de que iam ser libertos. E aí ele disse assim: então chamem aqueles grandes de autoridade que nos mandaram prender e venham aqui me pedir desculpa, porque eu não vou sair enquanto eles não pedirem desculpa para mim, porque eu sou cidadão romano e não poderia ter apanhado do jeito que vocês me bateram. E os grandes autoridades desceram até a prisão e pediram desculpa a Paulo. Meus irmãos, Deus honra aquele que até o fim perseveram em oração, em aprendizado do nosso Deus. Como foi lindo a soltura de Paulo e Silas, porque depois eles continuaram a sua viagem pregando o Evangelho. Deus os libertou daquela prisão. E melhor ainda, qual foi o propósito de Deus ter mandado prender a Paulo e Silas? Para que eles convertessem o carcereiro, para que ele, o carcereiro e a família dele acreditassem em Jesus e tivesse o mesmo direito que eu tenho, de que você tem, da vida eterna com o Senhor lá no alto quando nós morrermos. É porque nós cremos que nós temos o direito da vida eterna. Qual é a lição que a gente precisa aprender neste momento com essa história tão linda de Paulo e Silas? Primeiro, aprendemos uma lição que é: o Senhor, Ele quer colocar na vida um amigo que nos ajude a orar todos os dias,
a ler a palavra todos os dias. Se você não tem esse amigo, procure. Pode estar na sua casa, pode estar na sua escola. Busque um amigo que lhe ajude a buscar a Deus em oração todos os dias, a ler e aprender todos os dias, não só na EBD, a palavra de Deus. Busque esse amigo. Como é bom ter um amigo que compartilha a mesma fé em Jesus Cristo conosco. Nós precisamos desse amigo. Esse amigo vai nos ajudar em qualquer situação difícil. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende quando a gente ouve a história de Paulo e Silas na prisão. Aprendemos também que em todas as horas nós temos que glorificar a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, amarrados, com pés no tronco. Em todas as horas eles estavam cantando e louvando a Deus. Se você está triste, louve a Deus. Se você está chorando, louve a Deus. Se você está abatido, louve a Deus. Não esqueçam dessas duas lições. Papai, mamãe, pegue a sua Bíblia agora, vá ler com seu filho Atos 15, 16 e 17. A partir do verso 36 de Atos 15, tem toda essa história linda e maravilhosa da segunda viagem de Paulo e principalmente no que nós falamos hoje de sua prisão na cidade de Filipos. Meninos, que Deus abençoe vocês. Maria, você entendeu a lição, Maria? Entendi. Quais são as duas lições que a gente tira? Primeiro, que quando eu tiver de castigo, eu tenho que louvar a Deus. muito bem. E segunda lição, sobre amigos. Que eu tenho que fazer amigos. Eu gosto dos meus amigos. Muito bem, mas amigos que te ajudem a crescer no conhecimento de Jesus! Muito bem! Muito bem, Maria. Vamos agora abaixar nossa cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado porque tu usaste os dois missionários, Paulo e Silas, naquela prisão para nos ensinar que não importa as circunstâncias que a gente está vivendo, nós temos que te adorar, te buscar e te louvar, porque só tu tem o melhor para nossas vidas. Muito obrigado porque tu colocas na vida da gente amigos mais chegados que irmãos, para poder nos ajudar, Senhor, a viver esses momentos maus na vida terrena que temos. Nós choramos e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, meninos. Até a próxima.